aí, gente, tudo bem? Vamos tirar mais uma dúvida aqui hoje. Para começar, então, qual que é a pergunta? A obesidade influencia no uso de anticoncepcionais? A gente quer saber se a obesidade ela influencia na efetividade do anticoncepcional em evitar a gravidez. E por que essa pergunta? A pergunta vem por causa de um meme que se espalhou bem antes do carnaval e, lógico, continuou durante o carnaval. Esse é um meme de bastante mau gosto, mas é uma dúvida relevante. É uma questão de saúde que a gente tem que debater. A gente tem que saber o que, se a mulher for obesa, realmente ocorre uma diminuição da eficiência da pílula na hora de combater a gravidez? Vamos discutir um pouco disso aqui. Para começar, algumas definições, tá certo? Existem alguns estudos sobre o assunto, a gente vai basear em estudos da literatura. Esses estudos podem utilizar como característica para comparação o IMC ou o peso do indivíduo. Tá? São dois fatores diferentes, mas obviamente relacionados. E isso vai influenciar nos estudos, gente. O que é o IMC? O IMC é o índice de massa corporal. Ele avalia o peso do indivíduo em relação à altura. Pode indicar se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo desse peso ideal. É bom lembrar que o IMC ele é uma estatística importante, ele é um método importante, no entanto, ele não é um método universal e ele tem muitas falhas. Ele tem falhas em alguns momentos, para uso em idosos, para uso em pessoas com alto desempenho atlético, por exemplo. Então, nós temos que tomar cuidado na hora de utilizar o IMC. A resposta para a pergunta desse nosso vídeo de hoje, ela é simples? Não. Nem um pouco simples. Para começar, por que não é simples? Porque alguns estudos utilizam peso como referência e outros o IMC. Isso já gera uma dificuldade na hora da gente comparar esses estudos todos depois. E a gente precisa, às vezes, de vários estudos e de uma estatística bem aprofundada, com um número amostral muito alto, para a gente realmente poder ter um resultado melhor. Para piorar, a gente tem outro problema, que quando a gente está testando o medicamento, começando a fazer esse medicamento funcionar, para colocar ele no mercado posteriormente, os primeiros testes feitos em seres humanos muitas vezes não abordam pessoas com IMC acima de 30, justamente por causa das diferenças metabólicas que acontecem quando o IMC está acima de 30. E que isso, por acaso, é a nossa questão aqui. E isso pode ser, então, outro problema. O que os estudos dizem, então, gente? Tem muitos estudos contraditórios, e guardem isso na cabeça, muitos estudos contraditórios. Há aqueles que afirmam que existe alguma influência. E essa influência ocorreria de acordo com o método contraceptivo e o IMC. Então vamos ver. Primeiro método que a gente vai falar, a pílula anticoncepcional. Segundo vários estudos, que aliás como eu falei, tem alguns estudos contraditórios ali, haveria pouca ou nenhuma diferença de gravidez indesejada em mulheres com alto IMC. Quando essas mulheres utilizam a pílula anticoncepcional, a diferença então não é relevante. Já na pílula do dia seguinte, parece haver uma influência, principalmente de acordo com o tipo de preservativo utilizado. Então, por exemplo, quando se utiliza só progesterona sintética, mulheres com IMC acima de 26 podem ter então uma redução da eficácia dessa pílula. Já com outro tipo de pílula que é utilizado, o liprespital, nesse caso, a diminuição da eficiência ocorre muito mais quando o IMC é maior do que 35. Então, sim, nesse caso, tem vários estudos que já demonstram que o IMC vai afetar a pílula do dia seguinte. Não que impeça o uso, gente. Prestem atenção nisso. Não que não vá funcionar. Diminui um pouco a eficácia. Prestem atenção. Não é que não vá funcionar. Diminui-se a eficácia. Olha o que eu estou querendo dizer aqui. Ok? O uso de adesivos também pode ser um problema. Os estudos sugerem que pode sim acontecer um problema quando a mulher que tem o IMC muito alto utiliza adesivo anticoncepcional, um adesivo contraceptivo. Por quê? Coloca o seu adesivo sobre a pele e o princípio ativo do adesivo tem que atravessar a pele, atravessar o tecido adiposo debaixo da pele e chegar na corrente sanguínea. Aparentemente, o tecido adiposo poderia reter esses princípios ativos e, portanto, impedir que aconteça essa absorção correta. O anel vaginal
também parece haver um problema. Dependendo do princípio ativo que se tem no anel vaginal, parece também que acontece uma diminuição da eficácia em mulheres com alto peso, tá? Então, os estudos com mulheres com alto peso demonstraram que tem uma diminuição de eficácia. Resumindo, a literatura ainda é limitada sobre o assunto. E falta incluir pacientes obesos nos testes contraceptivos, tá certo? Nos testes com contraceptivos, aqueles testes iniciais, como eu disse. E mesmo com a falha, gente, ainda é melhor utilizar um método contraceptivo do que nenhum, tá certo? Muitas vezes é melhor usar algum do que nenhum para se evitar uma gravidez. Isso é o que alguns artigos relatam. Mas é claro, sempre conversar com o seu médico. Sempre conversar com o seu médico para orientar melhor qual contraceptivo se utilizar. É muito importante isso. O médico vai estar a par disso também, de que esses estudos, muitas vezes, eles não batem o martelo para falar como que funciona mesmo e tudo. E depende um pouco da linha, de como que você está estudando, qual contraceptivo você está trabalhando. Ok? Muito obrigado. Curtam o vídeo, comentem, façam perguntas e se inscrevam no canal. Um abraço para vocês.